aos amantes da engenharia da roupa e de acessórios, aos amantes de moda, aos amantes de corte e costura, aos amantes de arte. Eu sou a Quimera Verzec e esse vídeo é para falar de uma paraense incrível que o mundo precisa conhecer, registrar e guardar no hall das mentes mais criativas que já passou pelo estado do Pará, que já passou se pá pelo mundo. Esse vídeo é para falar da magnífica artista Dica Frazão. E com vocês, uma breve história sobre a arte de Dica Frazão. Raimunda Rodrigues Frazão, mais conhecida como Dica Frazão, é uma paraense que nasceu em Capanema, no estado do Pará, em 29 de setembro de 1920. Esta libriana era a filha mais velha de um casal de agricultores, teve mais 7 irmãos mais novos. Aos 12 anos, a Dica Frazão se tornou órfã de mãe. 2 anos depois, seu pai abandonou a família, fazendo a Dica se tornar a responsável pelos seus irmãos mais novos. Fiquei sem a mãe aos 12 anos, perdi o pai aos 14 e assumi maternidade e paternidade dos meus 7 irmãos, que comigo era 8. Então a Dica, com 14 anos de idade, teve a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos mais novos, e eram 7 crianças. Então ela se dividia, para conseguir dinheiro, ela se dividia entre o trabalho na agricultura durante o dia e à noite o trabalho na máquina de costura. E assim se formava a grande mulher, a mulher forte, um símbolo de resistência feminina, Dica Frazão. Em 9 de janeiro de 1943, a Dica já era casada. Ela veio morar na cidade de Santarém, no interior do Pará. Desde então ela adota Santarém para criar raízes. Nos primeiros anos morando em Santarém, ela trabalhava com costura, mas aquela costura convencional. Aquele tradicional esquema de as mulheres vêm com seus tecidinhos, pedem para que a costureira do bairro copie aquele modelo, ou então crie um modelo para elas. Então era essa forma que a Dica trabalhou no início da sua vida com costura. E ela trabalhava com costura tão bem que ela até costurava para as elites local da cidade daquela época. Dica tinha memória muito boa. Em várias entrevistas que eu assisti para fazer esse roteiro, eu observei que ela sempre tinha as datas muito bem decoradas dos grandes momentos que a vida dela passou. E um desses momentos foi exatamente quando ela começou a trabalhar com artesanato, no dia 1º de janeiro de 1949. Que foi quando ela, como ela mesma relata, ela deixou de mão os tecidos e foi trabalhar com um material alternativo, que eram já alguns recursos da floresta. E aí ela criou o leque, o primeiro leque que ela fez, que era um acessório, né, com materiais oriundos da floresta. A partir de então, a Dica passa a explorar o seu potencial criativo e ela começa a criar peças monumentais, utilizando diversos materiais de origem animal e vegetal que eram naturais aqui da região, como a folha de abacate, que ela utilizava a técnica de remover a clorofila, a palha de açaí, capim assalão para produzir as flores, as folhas de buriti, que mesmo desidratadas elas mantêm a coloração verde forte, palha de buriti e de milho, canarana, raiz de patchouli, fibra e flores de malva, florzinhas do campo, sementes de pepino e melão, fibras naturais da entrecasca de árvores da Amazônia. E esse material fibroso provindo das árvores, ela conheceu através da tribo Munduruku, que ocupam diferentes regiões dessa parte do Pará. A propósito, Senhor Supremo Tribunal Federal, o marco temporal, não. Outros materiais de origem animal que ela também utilizava eram as plumas das aves locais e também aves que ela criava no quintal. Mas vale ressaltar que ela usava as penas que os animais já haviam soltado, então ela não depenava esses animais. Ela criava algumas dessas aves no quintal de casa e ela só utilizava aquelas penas que caíam naturalmente. Além das plumas, ela também usava as escamas dos peixes que compõem a alimentação local dessa região amazônica. Em suas peças, a Dica explorou motivos tapajônicos. Então a gente percebe muita referência na arte rupestre local registrada nessa área do Pará e também elementos da cultura nortista. Na modelagem das peças que a Dica Frazão fez, você percebe uma finesse, você percebe um requinte. Eram roupas que tinham inspiração na indumentária daquela época, dos anos 40, 50.
Então você vê muito godê, você vê muito palitozinho. Tem uma modelagem realmente sofisticada na produção das peças da Dica Frazão. Dá pra ver que ela tinha um gabarito tremendo como costureira. E para além, ela explorava todo aquele recurso que estava ao alcance dela, né? Aquele recurso de origem orgânica da floresta da Amazônia, e fazia a imaginação dela fluir. O que eu observo é que a paleta de cores que a Dica Frazão usava nas produções dela tinha muito a ver, obviamente, com as cores naturais do material extraído da floresta, das árvores. Então a gente percebe tons pastéis, marrons, amarelos bem claro, quase creme a cor, um vermelho matizado com urucum, tinha um marrom mais escuro, então ficava sempre nessa paleta de cores que remetem mesmo à cor natural dos materiais que de fato eram. Ela trabalhava muito com adereços também, então ela criava chapéu, ela criava bolsas, ela criava leques, ela criava vários acessórios. E tentando, desvendar as técnicas, dá pra perceber que a Dica usava a firmeza das fibras naturais, mas ela sempre botava um tecido por baixo para dar o suporte, e ela fazia tecelagem na máquina de costura, prendendo a fibra sobre aquela estrutura de tecido. Ela também usava técnicas de crochê para bordar algumas das palhas, então para poder conseguir fazer a estrutura da palha se tornar um bordado, uma espécie de crochê em palha natural. E ela usava muitos motivos florais, ela trazia muito essa referência da feminilidade, da mulher doce. São essas características que eu percebo nas peças dela. Os motivos eram sempre remetendo à floresta. A Dica Frazão, com seu talento, criatividade e empenho em continuar sempre melhorando a técnica dela de costura e produção criativa, além do aperfeiçoamento das técnicas que ela usava, produziu peças magníficas, com traços e acabamentos únicos, que atravessaram fronteiras e foram para além do Brasil, para outros continentes. Ela vestiu autoridades como a Rainha Fabíola da Bélgica, o Papa João Paulo II e o ex-presidente brasileiro Juscelino Kubitschek, além de juízes e autoridades da cidade de Santarém. Em 22 de junho de 1999, foi inaugurado na cidade de Santarém, no oeste do Pará, o Museu Dica Frazão, que é acessível para visitação, e você depara com algumas das obras que ela fez, que estão exibidas no museu, e você consegue perceber bem todos esses detalhes que tem aqui de escrever. Também dá para ver o ateliê dela, o maquinário que ela usava para fazer essas obras de arte, além de você ter a oportunidade de conhecer as suas filhas, que são amores de pessoa, que são pessoas extremamente acolhedoras. Eu estive lá. Abraço Dona Maria Helena. Enfim, venham para Santarém e visitem o Museu da Dica Frazão se vocês são amantes de arte, amantes de roupas, como eu sou. A Dica Frazão deu adeus em 19 de maio de 2017, com 96 anos. Ela produziu artes até os seus últimos dias de vida. E fica aqui a minha sincera homenagem a esta artista paraense. Nós temos a honra de ver todas as produções artísticas que ela fez em vida e apreciar a beleza que é a criatividade de uma pessoa ilustre no interior do Pará. E nessa oportunidade eu reforço o pedido que a Dica fez durante várias entrevistas que ela deu para a TV, pedindo para que fosse valorizada a cultura do Brasil, principalmente a cultura de lugares como o norte do Brasil, que é tão rica de referências, que é tão rica de cultura amazônica. E as autoridades, por favor, arte, cultura, ciência, isso é o que nos dá identidade, raiz, reconhecimento. Nós precisamos incentivar as artes, fomentar, investir na arte local, na arte que o povo faz. As obras que essas entidades como Dica Frazão deixam é o que nos conecta com o belo, com o que é celestial, é o que nos conecta com outra dimensão. Novos artistas estão por todos os lugares, só precisando de uma oportunidade para materializar todo o seu potencial. E assim eu encerro a minha homenagem para esse ícone que agora no dia 29 de setembro faria aniversário, a artista, a artesã, a modista, a estilista Dica Frazão, que revolucionou a forma de fazer arte com recursos naturais da floresta amazônica, convertendo esses materiais em peças de roupas e de acessórios,
com uma maestria única que merece todo reconhecimento e merece ser lembrada para sempre. A arte de Dica Frazão vive. E não esquece que se tu gostou desse vídeo, por favor, clica em gostei, comenta, vamos compartilhar, vamos engajar, vamos ajudar a amiga aqui a fazer um pouco mais de sucesso. E vamos ecoar o nome da Dica Frazão nessa data tão comemorativa e importante que é o dia 29 de setembro. Obrigado!